Na aula de hoje nós vamos falar de candlesticks ou padrão de velas japonesa. O estudo, a análise técnica oriental, ela nasceu no Japão em 1724 através do Munehisa Roma, que foi apelidado de Deus dos Mercados, que foi um negociante de arroz no porto de Sakata, que servia como centro de coleta, negociação e distribuição de arroz. Diz a lenda que ele conseguiu realizar uma sequência de 100 trades ganhadores utilizando os padrões de vela japonesa. Bem, apenas uma rápida recordação. A gente teve uma outra aula onde falamos de padrões de velas e como é feito a construção de uma vela. Para que vocês lembrem, uma vela, um candle de alta, né? Ele é a abertura, o fundo do candle, o fechamento é a mínima e a máxima no corpo da vela, a máxima do mercado, o preço máximo é a máxima do pavio, e o valor mínimo do período é a mínima do pavio. Então, o corpo da vela é a abertura e o fechamento, o pavio na parte superior, quando tem, é a máxima do dia, e o pavio inferior é a mínima do dia. Não, em um candle de alta, as velas elas são ou brancas ou verde, dependendo da configuração do sistema de vocês. No caso de uma vela vermelha ou de um candle preto, é porque ele abriu na máxima e fechou na mínima. A máxima, o pavio continua funcionando da mesma maneira, então quando tem um pavio na parte superior, foi a máxima do período, e um pavio na parte inferior foi a mínima deste mesmo período. Muito bem. Nós temos, a princípio, as figuras mais importantes de reversão de uma tendência de uma vela, que são martelo enforcado, os dojis, ou então estrela cadente e martelo invertido. A primeira delas é o enforcado. O enforcado ele consiste na seguinte figura. Ela é uma vela que tem um pequeno corpo e um pavio inferior grande, que é geralmente 2/3 da vela total. Este padrão enforcado ele aparece próximo a regiões de resistência. Então, que a gente imagine uma resistência onde aparece um enforcado. Não importa a cor da vela, seja ela verde ou branca, ou seja ela vermelha ou preta, e sim o que ela representa. Então a gente tem esta vela neste formato, onde nós temos um pequeno corpo e um pavio na parte inferior, representando a mínima do mercado nestes períodos, e que ela aconteça numa região de resistência. Então, o enforcado é um padrão de reversão de baixa. Então, o mercado vem subindo, perdão. Então, isso aqui representa este movimento, né, de um mercado subindo. Ele deixa um enforcado próximo a uma resistência e aí os preços tendem a cair. Então, o enforcado, por ele acontecer em uma região de resistência, ele é um padrão de reversão de baixa. Depois nós temos, com a mesma construção da vela, ou seja, o corpo sendo 1/3 da vela total, um pavio na parte inferior, sendo aproximadamente 2/3 do tamanho da vela total, e que ele acontece numa região de suporte, é chamado de martelo. Então, o outro, nessa mesma construção, quando ele aparece numa região de resistência, ele é chamado de enforcado. Quando aparece numa região de suporte, é chamado de martelo. Então, os preços vêm caindo e ele faz uma vela desta maneira, ou seja, um martelo. E ele tende a funcionar a região de suporte e mandar os preços de volta, né, a zonas mais altas. Então aqui, imaginem
uma região de suporte, é onde nós temos a formação de um martelo. Muito bem. Importante, operacional destes dois padrões. Se você fizer uma venda no enforcado, que é uma região de resistência, né, sempre o seu stop será acima da máxima do candle, ok? Ou do fechamento ou da abertura, mas sempre acima da máxima ou da cabeça do candle. Muito bem. No caso inferior, né, no caso de um martelo, que é uma compra em uma região de suporte, nós temos o stop abaixo da mínima, sempre. Então, se vocês viram que este martelo funcionou numa região de suporte e os preços começam a rebotar, né, começam a subir, ele ativa uma compra com o stop abaixo da mínima do martelo. Aqui nós temos alguns exemplos, né, que aconteceram neste gráfico. Então a gente vê martelos enforcados, na parte superior e martelos na parte inferior. Reparem vocês que nesses dois casos nós tivemos uma pequena máxima na parte superior do candle. Pessoal, isso é normal. Nem sempre os padrões eles aparecem nos gráficos como eles aparecem no livro. Então a gente tem que ter um pouco de discricionariedade para poder analisar os padrões. Então é mais ou menos a função, né, mais ou menos a construção do candle que a gente analisa e o posicionamento aonde ele aconteceu, né? Então, a próxima figura que temos é o doji. O doji, ele basicamente é uma figura onde o mercado abre e fecha no mesmo lugar, tenta subir e não consegue, tenta cair e não consegue. A função do doji é mostrar uma indecisão no mercado. Então, o primeiro tipo de doji mais emblemático que nós conhecemos é este daqui, né, o long-legged doji, onde o mercado abre e fecha no mesmo lugar, tenta subir e não consegue, tenta cair e não consegue. E ele faz essa cruzinha aqui. Depois nós temos mais dois tipos de doji, o Dragonfly e o Gravestone. O Dragonfly, ele o mercado abre e fecha no mesmo lugar, tenta cair e não consegue, né, e fecha ali. O Gravestone, ao contrário, ele abre e fecha no mesmo lugar, tenta subir e não consegue e para por ali. Então temos, todos eles representam uma situação de indefinição ou indecisão do mercado. Então aqui nós temos, né, alguns dojis. Este mais emblemático, ele sinalizou um topo, sinalizou uma exaustão de movimento. Depois nós temos estes outros dois destacados, que serviram apenas como uma pequena correção. Então o mercado, por exemplo, nessa situação, ele vinha em uma tendência de alta, fez um doji que foi suficiente apenas para uma pequena correção, né? E logo depois os preços retomaram o seu movimento de alta. Então o doji, ele antes de ser um padrão de reversão de tendência por si só, ele mostra sim uma situação de indefinição que pode levar a uma correção momentânea, como aconteceram nestes dois casos, enquanto que neste caso sim foi uma reversão da tendência vigente, nesse caso da tendência de alta. Muito bem. Depois nós temos a figura da estrela cadente. A estrela cadente, ela ao contrário da primeira figura que nós vimos, do enforcado e do martelo. Nesse caso, em vez da gente ter o pavio na parte inferior, nós temos o pavio na parte superior da vela. Então, a ideia da construção é a mesma dos primeiros padrões, ou seja, 1/3 da vela é o seu corpo e 2/3 é o pavio da vela. Então, nós temos sempre o pavio superior. Quando ele constrói essa vela, outra vez também aqui não importa a cor, seja ela branca ou verde, seja ela vermelha ou preto, mas sim que ela aconteça numa região de resistência. Nós temos a formação dessa figura chamada estrela cadente, em inglês shooting star. Então, aqui nós temos o mercado subindo, né? Constrói-se essa resistência, esta shooting star, essa estrela cadente,
em uma região de resistência, o que sinaliza um ponto de venda. Então, como nos outros padrões, se a gente fizer uma venda na resistência, o nosso stop fica acima da máxima da estrela cadente. Muito bem. Nós temos, quando essa mesma figura acontece na parte inferior do gráfico, numa região de suporte, ela é chamada de martelo invertido. Então, uma construção seguem os mesmos parâmetros, 1/3 da vela sendo o pavio, um terço da vela sendo o corpo da vela, 2/3 dela sendo o pavio. Os preços vêm caindo, deixam esta figura, o martelo invertido, em uma região de suporte, e daí os preços rebotam. Nós colocamos o nosso stop, neste caso iria se ativar uma compra, e o nosso stop fica abaixo da mínima desta região de suporte. Aqui nós conseguimos identificar algumas dessas figuras, martelos invertidos, na parte inferior do gráfico, e duas estrelas cadentes sinalizando uma região de resistência, neste caso uma reversão, e neste último apenas o final de uma correção. Os preços caíram, fizeram uma correção, uma estrela cadente, né, que era uma região de resistência aqui, e retomaram o seu movimento de queda. Muito bem. Depois nós temos as figuras de reversão de tendência de duas velas. A primeira delas é chamada harami, ou mulher grávida em japonês, que é composta pelo seguinte: é um padrão de duas velas. Então, ao contrário de todos os outros padrões anteriores, nós vamos esperar a formação das duas velas para podermos confirmar este padrão. O primeiro deles é o harami de alta, que ele acontece em uma região de suporte. Então, primeiro a gente tem uma vela vermelha ou uma vela preta, seguida por uma outra vela verde, uma vela de alta ou uma vela branca, que fica preso dentro da máxima e da mínima da vela anterior. Então, é como se fosse a barriga de uma mulher grávida. Isso, neste caso, na parte inferior, né, no harami de alta. Isso acontece numa região de suporte e é um padrão de reversão de alta. Então, os preços tendem a efetuar uma reversão e a partir de então subir. A sua contraparte de baixa é o harami de baixa, e a lógica é a mesma, só que com as cores invertidas. Então, ele acontece em uma região de resistência, nós temos um candle verde e um outro candle negativo, seja ele preto, seja ele vermelho, que fica preso dentro da abertura e fechamento do candle anterior. Okay? Então, aqui, abertura e fechamento, nesse caso, abertura e fechamento, e temos um candle que fica preso aqui dentro. Isso é um padrão de baixa e esperamos, né, quedas sucessivas após o padrão. Aqui nós temos, bem identificado no gráfico, um exemplo de um harami de alta. Muito bem. Depois nós temos o segundo padrão, que é o chamado engolfo, o engolfo de alta ou engolfo de baixa. Ele acontece ao contrário do harami. Nesse caso, nós temos primeiro uma vela, né, nesse caso em um engolfo de alta, nós temos uma vela vermelha, o mercado vem caindo, né, então ele deixa esta vela vermelha em uma região de suporte. E a vela posterior é uma vela de alta e ela engolfa, né, toda a vela anterior. O ideal sim é que esta vela, a vela que realiza o engolfo, ela entre a abertura e o fechamento, ela consiga abranger toda a vela anterior. E para isso significa que a vela abriu com um pequeno gap, né? Porque aqui nós tivemos, vejam vocês, nós tivemos um fechamento de uma vela vermelha, a abertura aqui e o fechamento aqui. Então o mercado abriu com um pequeno gap de baixo, ou seja, sinalizando na abertura que ele possivelmente iria continuar caindo, mas ele não faz isso, né? E ele sobe e entra uma força compradora muito grande e anula completamente a vela anterior, engolfa toda a vela anterior, por isso ele é um padrão de reversão de tendência de alta. O inverso acontece no engolfo de baixa, onde nós temos, ele acontece em uma região de resistência, os preços fecham em uma região máxima,
A abertura acontece com um pequeno gap de alta, mostrando que possivelmente esse dia os preços irão andar ainda mais, mas não é isso que ele acontece. Ele cai, né, e ele, nesse dia, ele engolfa, né, ele engloba toda a vela de alta anterior. Ele anula toda a vela de alta anterior. Isso numa região de resistência. Portanto, ele é um padrão de baixa. Muito bem. Então aqui nós temos identificados alguns exemplos do engolfo de alta e do engolfo de baixa. O último padrão que vamos estudar é um padrão de 3 velas chamado de estrela da manhã ou estrela da noite. Ele se forma, a estrela da manhã é um padrão de reversão de tendência de alta que se forma numa região de resistência e funciona da seguinte maneira. Após o mercado de baixa, nós temos uma vela vermelha, uma vela negativa, vermelho ou preto, dependendo da configuração do sistema de vocês. Posteriormente a esta vela, nós temos uma outra figura, idealmente existe um gap, né, uma distância entre o fechamento e a abertura da próxima vela, onde ela deixa esta figura, né, que é uma vela, um doji um pouco mais gordinho, chamado de estrela, que ele com um terço da vela é o corpo, a distância entre a abertura e o fechamento, e ele tem uma máxima e uma mínima, alguma indecisão nesta região de fundo, ou nesta região de suporte. E posteriormente a isso nós temos uma outra vela verde, né, que é uma vela de alta, então nós temos um mercado de baixa, uma indefinição e uma vela de alta. Importante destacar que nessa segunda vela, o mercado deve fechar, né, bem próximo a esta região da onde iniciou-se o padrão. Okay? Então aqui nós temos uma região que podemos chamar assim de uma resistência entre essas 3 velas, e acima deste, então após confirmado este padrão, essas estrelas, efetua-se uma compra, né, após a confirmação e o desenho do padrão na próxima vela, com o objetivo de ganhar no mercado de alta. Então, estrela da manhã acontece numa região de suporte. Estrela da noite, por outro lado, acontece em uma região de resistência. E a construção do padrão é exatamente o contrário da primeira. Nós temos uma vela verde, depois temos uma estrela, né, aqui no meio, e após isso uma vela de baixa, mostrando que sim, os vendedores retomaram o controle. E efetuamos a nossa venda após a confirmação das 3 velas. Algumas vezes o que acontece é, dentre a vela de alta, né, entre essas 2 velas, seja tanto na estrela da manhã quanto na estrela da noite, entre essas 2 velas acontecem outras figuras de indefinição, como um doji, ou um enforcado na parte superior, um martelo na parte inferior, né, que podem mostrar também indefinição e aí a confirmação do padrão subsequentemente. Pois bem, então aqui nós temos um exemplo de uma estrela da noite e um exemplo de uma estrela da manhã, um pouco mais complicada nesse caso. O que aqui aconteceu, essa estrela da manhã, aconteceu com esse doji, né, com esse doji maior, uma estrela um pouco mais alargada do que a gente viu nos padrões de livro, mas que teve a mesma função e acabou jogando o mercado de novo, né, para uma tendência de alta.